Olá, me chamo Juliane Almada e hoje irei falar um pouco sobre a história do direito penal, juntamente com meu colega Adriel, então seja muito bem-vindo a este vídeo. Já eu peço que, por favor, vocês curtam esse vídeo, porque é muito importante, irá nos ajudar na nossa nota, então eu imploro, por favor, curtam esse vídeo. De acordo com o jurista Miguel Reale, a história do direito penal é a história de um largo processo de humanização da repreensão. Agora iremos iniciar falando um pouco sobre o período primitivo. Bom, o direito penal, ele sempre esteve presente na sociedade. Na fase primitiva, apesar de não podermos considerá-la de fato o início do direito penal, mas podemos observar que ali já existia essa ideia de pena e como, através dos acontecimentos naturalísticos, que o povo daquela época acreditava ser uma resposta divina, né? Eles achavam que os fenômenos naturais eram manifestações da divindade perante os seus atos, aqueles atos que eles cometiam que não agradavam os deuses. Então, para amenizar a situação, o que eles fizeram? Eles criaram uma série de proibições que, se desobedecidas, acarretavam em castigo. E diante disso, a gente observa que, de certa forma, essa ideia de se desobedeceu, sofrerá um castigo, nos remete a, se cometer um crime, sofrerá uma sanção. Então, essa passagem no período primitivo nos faz fazer essa leve associação de castigo com pena. É basicamente isso que ocorria ali na era primitiva. Agora, iremos adentrar a era da vingança, que é realmente onde se inicia o direito penal. A fase da vingança privada, podemos dizer que se trata da famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Isso por quê? Bom, quando se ocorria um crime, a reação a ele era imediata, tanto por parte da vítima quanto seus familiares ou até mesmo a sua tribo. Por exemplo, vamos supor que naquele período ali da vingança privada, né, tinha-se ali João e Paulo, tá? Ambos vizinhos. E em um determinado dia, João vai ali nos animais que Paulo tinha e mata uma das vacas de Paulo, tá? Paulo então descobre e o que ele faz? Paulo, né, vai até os animais de João, como João também tinha, e inclusive ele pega e mata uma das vacas de João. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Naquele período tinha-se muito isso. Se você fez algo de ruim contra alguém, você pagará na mesma moeda, na mesma intensidade. Aqui podemos observar o início, né, o surgimento da proporcionalidade. Não que tenha aqui a proporcionalidade, tá? Mas aqui a gente pode observar o início, os primeiros traços da proporcionalidade. A segunda fase, chamada vingança divina, tinha como principal pilar a igreja, que, para proteger os seus interesses, usava o direito penal. É nessa mesma época também que surgem os tribunais eclesiásticos, onde os sacerdotes da igreja eram quem aplicava as penas. Todos aqueles que fossem contra os princípios da igreja sofriam vis corporais, penas corporais, como, por exemplo, tortura, sacrilégio, dentre outras. Eram formas realmente desumanas de sanções. E olha o que eles diziam. Eles diziam que isso, né, que eles faziam isso para purificar a alma da pessoa. Era uma maneira de purificação da alma daqueles que iam contra a sua divindade, quando na verdade eles iam contra a igreja, né, contra aquelas normas que a igreja impõe naquele período. Ou seja, se você fosse contra a igreja, meu amigo, você estaria ferrado, porque eram formas realmente desumanas, gente. Eram desumanas as coisas que eles faziam
contra as pessoas que discordavam daquelas normas, né, das normas da igreja. E aí, uma frase assim que pode ilustrar esse período aí é a do professor Magalhães, que diz: a repressão ao crime é a satisfação dos deuses. Por fim, chegamos à última fase dessa era da vingança, né? A chamada vingança pública. Essa vingança aqui, a igreja ela já não é mais dominante, tá? A igreja ela perde a sua autonomia, ela já não aplica mais as penas, e isso porque o Estado ele passa a assumir o poder e passa também a defender os seus interesses, como os interesses do soberano. E o soberano, ele começa então a regular e a executar as penas de acordo com a sua vontade. Ele exercia também a autoridade que tinha em nome de Deus para cometer inúmeras arbitrariedades. Esse período ele fica fortemente marcado pelas essas penas cruéis que ocorriam nesse período. Como, por exemplo, esquartejamento, morte na fogueira, sepultamento em vida, esse tipo de coisa. Então, se você fosse contra o soberano, você sofria rigorosas penalidades. Você ir contra o soberano era a mesma coisa de ir contra Deus. Basicamente é isso que ocorria ali nessa fase da vingança pública. Agora iremos falar um pouco do direito penal romano. Baseou-se no princípio do dever moral posto pelo Estado. Sendo assim, foi criado o primeiro código romano escrito, que foi a Lei das 12 Tábuas. Inclusive, a lei ela chega limitando a vingança privada. Logo mais, a Lei das 12 Tábuas ela vai servir de inspiração para a criação de novos códigos, como, por exemplo, o de Hammurabi. Vale destacar também que no início da fundação de Roma, a pena ela tinha uma função sacral. Roma ela foi de suma importância para a cooperação do direito penal. Resumidamente, era isso a minha parte. Agora vamos dar continuidade à história do direito penal, à evolução, com o meu colega Adriel. Olá, eu me chamo Antônio Adriel, faço Direito na FAI e tratarei primeiramente sobre o direito penal germânico. É interessante que a história do direito penal é marcada por ciclos de compreensão daquilo de o que seria a pena, o que seria o criminoso e o que seria a paz. E com o direito penal germânico não foi diferente. Eles tinham concepção de ordem da paz. E o criminoso seria aquele que fazia a ruptura dessa paz. É interessante que a perca dessa paz, dependendo da natureza do crime, podendo ser público ou privado, vai definir que tipo de pena o agressor da paz iria levar. E caso fosse de natureza pública o crime, qualquer pessoa da comunidade poderia matar o agressor da paz. E se fosse de natureza privada, o agressor era entregue à família e ela tinha o direito e muitas vezes o dever de punir o agressor por meio da vingança. É interessante essa concepção de que ora era um direito da família de vingar a perca do ente querido, se tornando um dever da família de matar o agressor. E essa natureza que eles tinham, essa concepção que eles tinham, foi gradativamente mudando a partir de influências dos povos da mesma época. É interessante que essa concepção foi gradativamente substituindo pela composição, ora voluntária e depois obrigatória. Essa composição
basicamente o dever do agressor de compensar o prejuízo sofrido, que muitas vezes era por meio da pecúnia, por meio do dinheiro, objetivando essa suspensão da vingança privada. E, ora também, foram influenciados pelo cristianismo, onde começava a ter uma visão mais humanizada, principalmente também depois da influência do direito romano, porque eles tinham a concepção mais objetiva do direito. Ora, se o agressor cometeu um crime, então ele deve levar uma pena que o crime estava dizendo. Eles não tinham noção de dolo ou culpa. E por conta disso, o direito penal germânico teve várias particularidades que com certeza influenciará posteriormente os outros códigos. O seu apogeu foi durante a Idade Média, em paralelo com o direito penal germânico, mas os motivos eram completamente diferentes. Vale destacar que naquela época a vingança privada era muito comum, onde qualquer pessoa que cometia um crime era perseguida pelos outros de forma completamente desproporcional. E a igreja, vendo essa realidade, vendo essa realidade, criou o direito canônico, que iria depender da natureza do crime. Mas, enquanto no direito germânico era dividido entre público e privado, dessa vez entra um caráter religioso, onde ele pode ser puramente religioso, pode ser laico ou secular, ou pode ser misto. E a instituição que encontrar primeiro o criminoso irá julgar no seu devido tribunal, que no caso da Igreja Católica era a tão famosa Inquisição. E alguns dos avanços para a época foi a noção de penitência e a forma mais humanitária da prisão. E sem contar também um caráter bastante particular da época, que era com que a igreja tratava cada caso um caso, que iriam levar em consideração fatores psicológicos e outros que é difícil a vigência nos tempos modernos. E eles também era também comum para a época a noção de tortura, de prisão de morte, mas que adquiria um novo caráter, um caráter mais humanitário, porque a noção que eles tinham é de que, por meio da penitência, o criminoso, aquele que transgredia a lei, poderia ser reabilitado por meio da penitência, poderia ser uma forma de educado por meio dela, o que é bastante interessante para ela. Agora tratarei sobre a visão moderna, passando pela visão contemporânea do direito penal. O expoente precursor da visão moderna foi Cesare Beccaria, e foi a partir dele que teve como objetivo principal a humanização da pena, do criminoso e, de certa forma, também da paz, onde cada um dessas grandes ideias pôde adquirir um novo significado, pôde ser reanalisada pelos seus contemporâneos. E com Cesare Beccaria, teve grandes avanços na visão, porque ele defendia que apenas o legislador poderia elaborar a lei e somente a norma encobriria a fixação das penas. E também o responsável pela feitura das leis não seria o mesmo que vigiaria o seu cumprimento. E terceiro, a imprescindibilidade da utilidade e da necessidade das punições impostas. O que está sendo estabelecido aqui são os princípios de reserva legal
e o princípio da legalidade, que fundamenta a visão também contemporânea. E com a chegada da contemporaneidade, foi sendo introduzida as escolas, digamos, as escolas penais, que iriam introduzir novos significados e novas visões para o direito penal. Dentre as principais está a escola clássica e a escola positivista. E a centralidade dessas escolas, o que eles irão discutir principalmente, são essas três grandes ideias. Qual é a natureza do criminoso? Ele é uma pessoa, alguém anormal que transgride a lei simplesmente porque é mau ou por meio da seleção natural, ele deve ser eliminado? Ou o caráter da pena deve ser um caráter educativo para ressocializar o indivíduo? Ou o caráter da pena deve ser apenas punitivo? Ora, ele cometeu um crime, cabe o Estado cumprir a pena dele, fazer com que aquele indivíduo sofra uma pena pela quebra do contrato. E as escolas, na visão contemporânea, ganhou essas discussões sobre o direito penal irá ter novos horizontes, onde o objetivo, é claro, é restabelecer a paz, que é muito interessante esse assunto.